E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Odair Ribeiro, eu sou líder da Célula Lumen e eu tenho uma missão. E hoje eu queria compartilhar algo com vocês, algo fantástico que Deus falou ao meu coração. Volta de novo. Hoje eu queria compartilhar com vocês algo fantástico que Deus falou ao meu coração, que é compreenda a sua missão. E antes de mais nada, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de João, capítulo 21, do versículo 18 e 19. E a palavra de Deus diz o seguinte: em verdade te digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Antes dessa palavra aqui, se você for ler lá também no capítulo 21, Jesus ele interroga Pedro, justamente perguntando para ele: Pedro, tu me ama? E ele diz sim. E Jesus faz essa pergunta 3 vezes. E aí, na última vez que Jesus pergunta para Pedro, o que ele fala? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, lidera as minhas ovelhas, fica à frente das minhas ovelhas. E sabe que é algo interessante, queridos? Esse é o único momento em que Jesus precede a morte de Pedro. Sabe por quê? Porque é nesse momento que Pedro compreende a missão dele. E é justamente nesse momento em que Pedro ele vai dar a vida dele pela missão dele. E esse é o tópico que eu queria compartilhar contigo. Dê a tua vida pela tua missão. É só aqui que, depois de todos esses 3 anos, lado a lado ali, com Jesus, Pedro, ele vai literalmente dar a vida dele, pelo Evangelho, e ele sai de lá e vai pregar para os gentios. Antes, o que Pedro fazia? Pedro, ele falava coisas lindas para Jesus, mas as falas dele não condiziam com as suas ações. Amém? Pedro, certa vez, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, para onde eu ireis? Se só tu tens a palavra de vida. Quando todo mundo estava abandonando Jesus. Pedro é aquele que lá, na última ceia, chega: não, Senhor, eu jamais te negarei. Mas no momento, sabe, que Pedro era para justamente tomar as palavras dele, tomarem formas e atitude, Pedro nega e foge com os outros discípulos. E nega Jesus 3 vezes. Mas aqui não. Aqui, no finalzinho do livro do Evangelho de João, ele está assim, sabe, sedento por Jesus. E é justamente nesse momento que ele decide. Jesus olha para o coração dele, a decisão do coração de Pedro, e sabe que ele vai até o fim, até as últimas circunstâncias, e ele dá literalmente a vida dele pela missão de Jesus. E é isso que eu queria também compartilhar contigo. Aonde o Espírito de Deus está, ali existe... esqueci. Onde o Espírito de Deus está... E a segunda verdade que eu quero compartilhar contigo nesse momento é: aonde o Espírito de Deus está, existe ousadia e multiplicação. Ainda falando sobre Pedro, eu quero que você vá lá para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, que diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, era Pedro que estava falando aqui. Pedro, ele compreendeu a missão dele, ele já estava dando a vida dele pela missão dele, e agora sabe o que Pedro faz? Pedro vai até os gentios e fala sobre o Evangelho. E sabe como é que ele fala isso? Revestido pelo Espírito Santo de Deus. E sabe algo legal que eu tenho certeza que já aconteceu contigo? De vez em quando ir evangelizar alguém e você ficar com vergonha ou então com medo. E sabe, queridos, eu quero te dizer que você precisa ter o Espírito Santo de Deus contigo, para que justamente a pessoa não venha mais olhar você ou o jeito que você fala, mas sim a palavra de Deus e a tua identidade em Jesus Cristo. Amém? E algo legal que aconteceu com Pedro foi justamente isso. Pedro era um cara ignorante. Pedro colocou por diversas vezes Jesus em situações de risco, principalmente quando ele corta lá, ele desembanha a espada e corta a orelha do soldado, quando Judas está entregando Jesus, para os sacerdotes lá, para os fariseus. E sabe de uma coisa legal? Agora, revestido pelo Espírito Santo, ele vai lá
prega, fala a palavra de Deus e 3.000 pessoas são convertidas. Amém? E aí, eu quero justamente te falar isso para você não se esquecer. Para você compreender a sua missão, você precisa dar a sua vida por ela e principalmente se revestir do Espírito Santo de Deus para que haja multiplicação e ousadia na tua célula e na tua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente e era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho uma missão, eu sou um líder de célula.